Fala aí galera, eu sou Jonathan Luiz, sou professor de Química e vamos começar a nossa aula falando de ligações químicas. A sua definição é assim, ó: são forças que mantêm os átomos unidos e são fundamentalmente de natureza elétrica. Cara, o que isso quer dizer? Vamos primeiro lembrar do elétron, do conceito de elétron. Ele é formado por núcleo, onde tem prótons e nêutrons, e os elétrons que estão na eletrosfera rodeando esse núcleo. Beleza? Eles estão numa velocidade incrível e com uma força incrivelmente e absurdamente forte. Beleza. Sabemos que essa eletrosfera ela é composta de camadas. A última camada é chamada de camada de valência. Mas espera um pouquinho. Vamos nessas substâncias que nós temos aí, ó. Na extremidade à sua esquerda, nós temos o H2O. No centro, temos a amônia ou nitrato de amônia. E na outra extremidade, temos o gás metano. Bom, basicamente, os átomos são encontrados de forma isolada na natureza, certo? Assim como os elementos químicos são encontrados de forma isolada na natureza, basicamente. Ótimo, mas para formar substâncias, eles precisam se ligar a outros átomos, beleza? E formar substâncias químicas assim. Assim se formou a água, assim se formou a amônia, assim se formou o gás metano. A camada de valência é que vai proporcionar isso. A última camada está mais distante do núcleo. Então é mais fácil para essa camada de perder elétrons em uma ligação iônica que nós vamos ver daqui a pouco na nossa aula. Mas olha ali, ó, o nosso quadro ali rapidinho. Olha o gás hélio. Ele só tem uma camada de valência. Jonathan, você não falou que tem camadas? E a última camada é que é a mais importante lá, por isso que vai se desligar? Calma. O hélio é um gás nobre. Os gases nobres são da família 8A. Eles são encontrados na natureza de forma isolada, ou seja, eles estão estáveis. Então, por isso que o hélio vai se ligar apenas ali na sua primeira camada. Beleza? O neônio, ele vai ter duas e tem 8 na camada de valência dele. O argônio tem 3 camadas ali, e na camada de valência tem 8. O criptônio também tem 8, assim como o xenônio e o radônio. Perceba que somente os gás nobres agirão dessa forma que eu te falei, certo? Eles são estáveis, os demais não. Vamos ver a valência de outros elementos ali, ó. O hidrogênio, ele é monovalente, só vai ter uma valência. Por quê? Ele é da família 1A e ele vai se estabilizar apenas com mais um elétron. Isso mesmo, não é difícil de entender, parece esquisito, mas ele só vai se estabilizar com mais um elétron. O oxigênio é bivalente. Lembra das famílias dos halogênios e calcogênios? O oxigênio ele é da família 6A. Então ele vai se estabilizar com 2 elétrons na camada de valência. Presta atenção, na camada de valência ele tem que chegar a 8 para ficar estável. O oxigênio é da família 6A, então ele vai precisar de mais quantos elétrons para se estabilizar? Mais 2. O nitrogênio ele é trivalente e o cálcio ele é tetravalente. Preste atenção nisso, porque mais adiante, quando nós começarmos a trabalhar as ligações químicas mais aprofundadamente, isso vai nos ajudar bastante para fazermos as ligações iônicas, eletrovalentes ou heteropolares. Certo, galera? Até a próxima aula daqui a pouquinho. Fala aí, galera. Continuando a aula de ligações covalentes. E anteriormente nós falamos que o gás nobre possui 8 elétrons na camada de valência e é chamada de octeto eletrônico. Beleza, fixa isso daí, porque agora daqui a pouquinho nós vamos falar de ligação iônica, como vocês veem ao lado. E esses 8 elétrons na camada de valência vão nos ajudar a estabilizar cada substância que formarmos, ok? Senão não vai ser possível formar nenhuma substância se ela estiver instável. Beleza, olha ali, ó. Os átomos na ligação iônica, isso daí nós estamos apenas dando uma base.
eles têm que perder e ganhar elétrons. Como vocês podem ver ali, ó, o sinal positivo perde e o negativo ganha. Jonathan, como é que acontece isso? Calma, nós vamos chegar lá. Essa hipótese é chamada de regra do octeto. O positivo perder e o negativo ganhar. Se bem que esse ponto é bem tranquilo, pelo menos no meu ponto de vista. Olha só, se você tem para dar ou emprestar, é natural que você o faça. E se você necessita, é natural que você peça ou pegue. Beleza? Então por isso que o positivo perde e o negativo ganha. Observe ali, ó, quando um átomo só possui a camada K, que é a primeira que a gente viu no quadro anterior, terá apenas 2 elétrons. Perceberam que o hélio ele tinha apenas 2 elétrons. Por quê? Ele é da família 8A e ele é um gás nobre e está estável, encontrado de forma isolada na natureza. Olha ali a ligação iônica agora do outro lado. Veja que eu fiz ali a movimentação dos elétrons. Ó. O elétron sai de uma substância A e vai para a substância B. E esse Y da substância B vai para a substância A. Acontece isso, Jonathan? Sim. Calma que nós veremos em outras ligações, como a ligação covalente, isso de uma forma mais bem especificada. Mas a princípio a ligação iônica é daquele jeito ali, ó. Mantém íons unidos depois da entrega do átomo de 1, 2 ou mais elétrons a outro. Beleza? Eletrovalente é a carga elétrica dos íons. Mas preste atenção no exemplo, que esse que é o importante. Nós temos o sódio e o cloreto. O velho exemplo com sal de cozinha, né? E as ligações iônicas, eu quase esqueci, elas são feitas com metais e ametais. Certo? Metais e ametais. Aula de tabela periódica aí para vocês verem depois o que é metal e ametal. Volta lá. Nós pegamos o sódio e o cloreto de sódio. Olha só. O sódio está perdendo um elétron. Então ele é o quê? Um metal. Está doando para o ametal cloreto ou cloro, desculpe, melhor especificado antes da formação, o cloro. E formamos o cloreto de sódio, NaCl. Olhe mais abaixo, ó. Essa é a notação de Lewis. Dessa forma, nós determinamos a ligação iônica, como que ela ocorre. Temos o magnésio e temos de novo o cloro. Dessa vez nós temos 2 moléculas de cloro, 2 átomos de cloro. Eles saem, se ligam as 2 de cloro, ó, do magnésio ali, ó, que é um metal, vai para o ametal que é o cloro, e formamos o cloreto de magnésio. Olha ali, nós temos o alumínio se ligando ali a 3 de flúor, beleza? E formando o AlF3. A lente só funciona entre metais. Aquela notação dali, ó, que o elétron sai da substância A, vai para a substância B, e o Y da substância B vai para a substância A, nós veremos de uma forma mais especificada em ligação covalente. A princípio é esse jeito aí que eu falei, beleza? Até daqui a pouco. Galera, vamos ver agora se a gente tá craque mesmo. Tem um exercício aí pra gente, ó. Os elementos A e B apresentam as seguintes configurações eletrônicas: A, 2, 8, 8 e 2. B, 2, 8 e 7. Lembrando que o elemento, essas configurações eletrônicas representam as camadas, K, as camadas K, L, M, N, O, P. E do B é a mesma coisa. Aí a pergunta é essa: qual é a fórmula para o composto formado entre esses 2 elementos e qual seria a ligação? E aí está a resposta do exercício, galera. Os elementos A e B representam as seguintes configurações eletrônicas: o A, 2, 8, 8, 2, o B, 2, 8 e 7. Qual é a fórmula para o composto formado entre esses 2 elementos? Qual seria a ligação? Bom, o composto A tem 2 elétrons na camada de valência, tanto que eu coloquei ali 2 positivo. O que vai acontecer?
esses dois elétrons vão sair do A e ir para o B. Espera, só que o B tem 7 elétrons na camada de valência. Então ele não vai poder receber vai receber apenas um elétron para poder se estabilizar. E o outro, John, o que acontece? Se perde. Se tivesse um outro composto B, ia até ele. Beleza, aí ó, formamos o elemento AB2. E essa ligação é uma ligação iônica. Valeu, galera, um forte abraço. Agora mais um exercício para a gente praticar aí agora da FUVEST, galera, olha só. Considere os íons isoeletrônicos Li+, H-, B3+, e Be2+. Os números atômicos são Li igual a 3, H igual a 1, B igual a 5, Be igual a 4. Coloque-os em ordem crescente de raio iônico, justificando a resposta. Jonathan, o que é raio iônico? Calma, calma. Nós estamos falando de ligação iônica. Então, ó, se você seguir os conceitos das aulas, você vai conseguir desenvolver. Beleza? Fica tranquilo, respira que você vai conseguir resolver esse exercício. Fala, galera, a correção do exercício da FUVEST aí, galera. Se liga aí. Considere os íons isoeletrônicos Li+, Hi-, B3+, e Be2+. Números atômicos Li igual a 3, H igual a 1, B igual a 5, Be igual a 4. Coloque-os em ordem crescente de raio iônico, justificando a sua resposta. Olha como ficou essa ordem crescente aí, galera. Estão indo em ordem decrescente, mas por quê? Vamos acompanhar. B3+, Be2+, Li+, e H-. Jonathan, por quê? Se ele está pedindo o raio iônico, é uma ligação iônica. Quem é positivo vai perder elétrons e quem é negativo ganhará elétrons. Por isso, o B3+ está na extremidade esquerda e o H- na extremidade direita, em ordem decrescente. Valeu, um abraço. Fala aí, galera, agora começando mais uma aula de ligações químicas e vamos falar de ligação covalente molecular ou homopolar. Bom, vamos lá, ó. Vamos começar com exemplos práticos. Ligação covalente normal ali, nós temos duas moléculas de hidrogênio ligadas, formaram-se então em pares, beleza? E agora temos ali, ó, Fala, galera, começando mais uma aula de ligações químicas, falaremos agora de ligação covalente molecular ou homopolar. Vamos para um exemplo prático. Ligação covalente normal. Duas moléculas de hidrogênio formaram H2. Olha agora ali, ó, como que elas estão se somando. Ó, olha os pontinhos vermelhos e o X. Você vê que as duas moléculas de oxigênio estão se ligando em pares, olha. Eu posso fazer isso com um traço ou com um pontinho, um X ali. O cloro, ó, a mesma coisa, se ligando em pares, com um pontinho X e o traço. O oxigênio da mesma forma. Só que você pode estar se perguntando, Jonathan, por que o hidrogênio só tem um par, o cloro só tem um par e o oxigênio tem dois pares? Bom, vamos lá, vamos relembrar as últimas aulas. Hidrogênio é da família 1A, beleza? Ele só tem um elétron na camada de valência, que é na camada K, na primeira camada. Ele é muito instável, então ele vai atingir o equilíbrio quando ele tiver mais um elétron na camada de valência. O cloro é um ametal, ele está lá na família 7A. Então, para ele atingir a estabilidade, ele precisa só de mais um elétron para chegar na família 8A. Só que eu tenho elementos aí, ó, que são os mesmos elementos, estão se repetindo. Então eu vou precisar de um elétron, um par de elétron, um de cada. Tudo bem até aí? Aí eles vão se ligar dessa forma. Olha o oxigênio, ele é da família 6A. Então eu preciso de quê? Dois elétrons para chegar até a 8A. Então, dois pares. Eu preciso de um elétron de cada.
Tudo bem? Nitrogênio, lá em cima, família 5A. Eu preciso de 3 elétrons para chegar na 8A. 3 pares, um de cada. Tudo bem até aí, galera? Espero que sim. Com isso, a gente chega à definição que a ligação normal é a união estabelecida por pares de elétrons, de modo que cada par seja formado por um elétron de cada um dos átomos. Beleza, galera? Olha aqui embaixo como é que fica, ó. Temos a fórmula de Lewis, que é essa com pontos e x. Temos a fórmula estrutural plana, que é com traço. E temos a fórmula molecular, que é o N2. Show de bola? Muito bem, continuando a aula de ligação covalente, agora vejamos exemplos com substâncias compostas. Olha ali, ó, gás clorídrico. O cloro ele é da família 7A e o hidrogênio é da família 1A. O cloro precisa de um elétron para se estabilizar e o hidrogênio só vai se estabilizar com mais um elétron, beleza? Por isso que ele só pega um par. Entendeu? Agora vamos para o próximo. Água, H2O. Oxigênio, família 6A. Hidrogênio, família 1A. O oxigênio precisa de 2 moléculas para se estabilizar, 2 elétrons. Então eu preciso ali, ó, 2 moléculas de hidrogênio. Eu esqueci do xizinho ali, mas tem mais um par de hidrogênio cedendo. Tem mais um pontinho, um xizinho de hidrogênio cedendo para o oxigênio. E ó, percebam que ali na linha de baixo, ó, na notação de Lewis, eu tenho 2 pares agora ali sendo cedidos para o hidrogênio. No gás amoníaco, eu tenho uma molécula de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Nitrogênio com N, hidrogênio com H. Tá vendo ali que ele está recebendo 3 pares de hidrogênio para formar o gás amoníaco. Gás carbônico lá em cima, CO2. O carbono vai precisar de 2 pares. Por quê? O oxigênio é da família 6A. Ué, Jonathan, mas não é o carbono que dá ali? Não, é o oxigênio. Apesar do carbono estar no meio, é o oxigênio que está se estabilizando. Certo? Pensa bem. Se o oxigênio é da família 6A, é mais fácil ele se estabilizar do que o carbono. Então, por isso que ele vai precisar de 2 pares. Tudo bem, galera? Bom, galera, continuando as nossas aulas de ligações químicas, vamos falar agora de ligação covalente dativa, coordenada ou semipolar. São os nomes que podem ser dotados dessa ligação. E a diferença dela para a ligação normal é que na ligação covalente dativa, apenas um dos elementos do elétron. Na ligação covalente normal, eu tenho pares de elétrons sendo formados, ou seja, os 2 elementos doam elétrons para formar a substância. Bom, é isso que você tem que fixar. Olha ali agora nesse composto aí, CO2. Apenas o enxofre doou os elétrons. Eu esqueci de circular isso na parte de cima, tá? Só na parte de baixo que eu fiz. Mas apenas o enxofre doou os elétrons. No NH3, mais ali aquela molécula de hidrogênio positiva, você percebe que eu botei uma seta lá para o nitrogênio. Só o hidrogênio doou elétrons. Beleza, galera? Fixa isso. Ligação covalente normal, eu tenho pares de elétrons sendo formados. 2 elementos doam elétron. A ligação covalente dativa, apenas um doa. Olha ali embaixo agora. Substâncias moleculares. São substâncias que apresentam ligações covalentes normais ou dativas. H2O, água, CO2, gás carbônico. E quando elas apresentam apenas uma ligação iônica, elas são iguais ali ao cloreto de sódio e ao nitrato de potássio. A ligação iônica, lembra, o elemento perde o último elétron da camada de valência. Ele perde o último elétron que está lá na camada de valência. Beleza? Fixa isso aí. Muito bem, continuando aqui, vamos falar de anomalias, pessoal. O que são anomalias? São aquelas substâncias que não respeitam
a regra do octeto. Lembrando, regra do octeto, lembrando de camada de valência, é a última camada da eletrosfera, essa que vai perder o elétron, tá certo? Para se ligar a um outro elemento para formar uma substância. Beleza, a regra do octeto é isso, é quando o último elétron é desligado lá na camada de valência, se liga a um outro elemento químico e forma uma substância. Tudo certo? Só para poder lembrar. Olha aí essa anomalia. Nós temos o hidreto de berílio, que é o primeiro elemento lá em cima. Eu tenho ali 4 elétrons ao redor dele. No trifluoreto de boro, eu tenho 6 elétrons ao redor dele. No tricloreto de fósforo, 10. E no hexafluoreto de enxofre, 12 elétrons ao redor dele. Prestem atenção, gente. A gente está falando de camada de valência, a gente está falando de ligação covalente normal, dativa. Eles estão perdendo em pares ou apenas um dos elementos estão doando elétrons. Aí agora a gente vem com esses elementos que tem 4, 6, 10 e 12 ao redor deles. Claro, existem outros, mas essas são uma das exemplificações de anomalias mais gritantes que temos. Certo? O hidrogênio também é uma anomalia, porque ele se estabiliza com 2 elétrons na camada K, que é a camada mais perto do núcleo. Tá certo? Então nós podemos citar esse também. Beleza? Valeu. Muito bem, agora falaremos de geometria molecular. Beleza, cara. O que é geometria molecular? Ótimo. Nela é usada a teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Beleza, Jonathan, você falou difícil, mas não disse nada. Olha só. Pensa no átomo. Beleza? 2 átomos, beleza? Estão flutuando no espaço e eles vão se ligar para formar uma nova substância. Eles se ligam. Por exemplo, quero formar água. Só que ali eles formam água, só que ao mesmo tempo que eles estão se ligando, eles não estão se colando, não estão se juntando de total forma. Eles apenas estão se aproximando e formando uma outra substância. Ou seja, ao mesmo tempo que eles se atraem, eles se repelem. Beleza, cara? De uma forma bem sucinta, tentando traduzir o que está escrito ali. Os exemplos são, aqueles 2 pontinhos ali são não ligantes, ou seja, átomos não ligantes, também entra na teoria da repulsão das nuvens eletrônicas. Quando eu tenho uma ligação simples, uma ligação dupla ou uma tripla. Tudo isso está ligado. H2O, eu não tenho uma ligação dupla de hidrogênio, então, ao mesmo tempo que elas estão se atraindo, elas estão se repelindo. Por que, Jonathan? Lembre-se, o átomo é composto de prótons, núcleo, prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons são atraídos pelos prótons, os nêutrons nada fazem. Só que quando eu tenho milhões, zilhões deles formando uma substância, ao mesmo tempo que eles se atraem, eles se repelem. Por causa disso que eu acabei de falar. Beleza? E a classificação deles ali, ela é linear. Quando eu escrevi entre parênteses é plana, que eu estou falando da geometria plana ainda, tá certo? Eu tenho 2 átomos ao redor do central. Eles formam um ângulo de 180 graus, como vocês podem ver ali no ácido clorídrico e no CO2. Beleza, e o que são esses outros compostos aí, HCl, HBr, H2, O2, Cl2. Que ali especificamente, no HCl, eu tenho uma pouca concentração de nuvem, porque a densidade do hidrogênio ela é menor do que do ácido clorídrico. Então eu vou ter uma concentração maior com ácido clorídrico do que com oxigênio. E eu tenho isso em outras substâncias que podem se ligar. Do oxigênio, não, desculpa, do hidrogênio. Quando o hidrogênio se liga ao cloro, quando o hidrogênio se liga ao bromo, quando o hidrogênio se liga entre si, o oxigênio
porque eu só estou formando o oxigênio com duas moléculas iguais e quando o cloro também está sendo formado. Beleza? Agora ali no CO2, ó, olha os dizeres. Não há átomos de elétrons desemparelhados. Essas são as moléculas triatômicas. Elas formam ângulos de 180 graus, mas elas não podem ter átomos desemparelhados. Joga para a trigonal. Ela também faz parte da geometria plana. Elas formam ângulos agora de 120 graus com 3 ligantes. Um exemplo desse aí é o H2O, mas o outro exemplo mais fácil, né? Eu coloquei ali brometo de flúor, né? Elas formam ângulos de 120 graus, certo? E elas têm a mesma regra das triatômicas lá em cima. Beleza, galera? Fixem essas informações aí, hein? Estudem. Aí mais um exercício para a galera se divertir um pouco a partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes e das estruturas de Lewis. Letra A. Determine a fórmula dos compostos mais simples que formam entre os elementos hidrogênio e carbono, hidrogênio e fósforo. Números atômicos: hidrogênio 1, carbono 6, fósforo 15. Letra B. Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons? Vamos lá, galera, correção do exercício aí, beleza? Vamos nessa. A partir das configurações eletrônicas dos átomos constituintes das estruturas de Lewis, letra A. Determine a fórmula dos compostos mais simples que formam entre os elementos hidrogênio e carbono, hidrogênio e fósforo. Os números atômicos: hidrogênio 1, carbono 6, fósforo 15. E ali estão os resultados, beleza? As estruturas de Lewis. Temos CH4 para hidrogênio e carbono e PH3 para hidrogênio e fósforo. Percebam que nós temos ali, ó, 4 pares de elétrons ao redor do carbono e 3 pares de elétrons ao redor do fósforo. O que isso implica? Olha na letra B. Qual é a geometria de cada uma das moléculas formadas, considerando-se o número de pares de elétrons? CH4 é tetraédrico, beleza? E o PH3 é uma pirâmide trigonal. Pirâmide trigonal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.